pergunta é, temos aí uma base nacional. Uma base nacional que é uma oportunidade que, pela primeira vez, procura organizar e sistematizar os conhecimentos. Por outro lado, traz como conteúdos as práticas corporais, que o Gimenez falou muito bem. Pensar nos conteúdos no modelo por competências os conteúdos são um meio para desenvolver competências. Então, mesmo as outras disciplinas, eu vou ensinar soma na matemática. A soma é um conteúdo que é um meio para desenvolver competências. E as competências pressupõem conhecimentos em várias dimensões, não só do saber sobre, nem do saber fazer, mas também do saber ser e conviver. Então, Edson, baseado no que a gente observou da base, no diálogo que a gente teve com os professores, com os redatores, como esse professor cria uma visão desse modelo que está sendo proposto, que contemple um pouco o que o Ricardo falou, que o Gimenez comentou. Eu pensando aqui, enquanto estava o Roberto estava falando, depois o Ricardo, na sua primeira pergunta do conteúdo, né? O que eu estava pensando, a primeira coisa é o seguinte, né? A gente tem o que faz a escola? Então, em princípio, a escola é um projeto de uma determinada sociedade que se instalou do século XVIII para o século XIX, um projeto, de certa maneira, humanista, que é tornar a educação universal. E dentro desse projeto humanista, inspirado por ideais iluministas, a ideia se queria proporcionar um acesso amplo e restrito a todas as pessoas do conhecimento acumulado pela humanidade. Um determinado conhecimento, obviamente, né? Porque quando eles falavam desse conhecimento acumulado, eles estavam pensando especificamente conhecimento europeu. Não estava se pensando de uma maneira ampla, pensando no Oriente, no África, enfim. Um iluminismo humanista restrito, não na humanidade. Eurocentrista, né? Eurocentrista. Não estava pensando, por exemplo, que os índios que eles estavam colonizando tinham conhecimento. Os próprios orientais. Né? Os negros que eles estavam escravizando tinham conhecimento, enfim. Então, assim, deixando claro isso, né, que eles tinham esses ideais, mas não quer dizer que tinha uma visão mais, não liberal, mas uma visão mais, talvez, justa, né, com conhecer da humanidade, mas assumindo que existia esse projeto existe até hoje. A diferença é que hoje talvez ele seja realmente mais aberto, né? Hoje você vê, é interessante pensar nisso, né? Onde é que você vê na Base Nacional Comum Curricular um reconhecimento de que o conhecimento não está apenas restrito a essa visão eurocentrista anglo-saxã? Vai ser na educação física e nas artes, ou na educação artística. São os únicos componentes que vai se dar esse reconhecimento. Tanto é que você fala na educação física, danças, lutas de matrizes variadas. Jogos. Então, isso é uma coisa interessante. Bom, esse é um ponto. O outro ponto, então, é entender que esse conteúdo, que a gente chama de conteúdo, então, na verdade, é uma coisa muito importante. Porque ele está sistematizando, de alguma maneira, esse conhecimento, né, acumulado, organizado, de valor. E é tanto de valor que está lá no currículo. Ou está lá como indicador para um currículo, como é a base. A base não é um currículo, mas ela é um indicador para um currículo. Então, acho que esse é um ponto que é importante, né? Agora, evidentemente, que dentro da cultura escolar, a gente tem que pensar na sociologia escolar. E a escola também é um espaço de lutas. A base, e qualquer currículo, ele é um demonstrativo desse espaço de lutas. Felizmente, a gente tem uma base, com todos os problemas que ela teve na sua construção, em que há um certo equilíbrio, né?
principalmente no campo da educação física a gente vê isso. Então esse é um outro ponto que eu acho que é importante destacar, né? Mas com tudo isso eu quero dizer o seguinte, que acho que o primeiro ponto, pensando agora exclusivamente na educação física, né, o primeiro ponto importante é o professor, a professora, se identificar com o núcleo do que trata a educação física. Ter essa identificação de que ela lida com algo muito importante. E para mim, eu bato na mesma tecla. Esse ponto muito importante é o que a gente está chamando aqui por uma opção de mover-se corporal. O nosso mover-se corporal, ele é algo, embora a gente tenha posto corpo aqui, é apenas para evitar confusões de outros tipos de entendimento de movimento. Você tem movimento social, você tem movimento celular, você tem movimento de objetos inanimados, enfim. O movimento está em toda a parte. Mas a gente coloca mover-se corporal não só para dizer é esse tipo de movimento que eu estou falando, movimento que o corpo, nós, enquanto corpo, fazemos, mas inclusive pensando no corpo aqui como algo existencial também. Quer dizer, é algo que eu só posso experimentar porque eu tenho um corpo. Então acho que esse talvez uma das coisas que uma missão assim da mover-se com a educação, mover-se educação, talvez seja essa, né? Ressignificar, mostrar, valorizar, né, o potencial, a importância e o potencial que tem esse núcleo, eu estou chamando aqui de núcleo duro, que é o mover-se. Que a partir dele tudo, se eu tiver essa noção do significado da importância, né, ele deveria, em princípio, né, se sustentar por si só, sem fazer associações. Né? Porque, só um exemplo, a noção de escola ativa. Né? A escola ativa não é ainda um conceito que é aplicado em todas as escolas, muito pelo contrário. Mas ela tem eco nas pessoas da educação pelo fato delas, quando elas souberam que uma criança que se movimenta mais no recreio, né, que fica mais ativa durante o dia escolar, né, essa criança vai ter uma memória mais aguçada, uma memória mais precisa, mais ampla, ela vai ter um foco de atenção melhor, ela vai tomar melhores decisões em situações que tem que fazer escolhas. E essas três operações, que tradicionalmente, que tecnicamente a gente chama de funções executivas, né? Foco de atenção, tomada de decisão, capacidade de agilizar a memória, operar com a memória, essas três funções são cruciais nas aprendizagens acadêmicas. Então aí você valoriza. Veja, mas está se valorizando não é pelo mover-se. Está se valorizando porque uma consequência, diria até colateral, do mover-se, né, gera um impacto no desempenho acadêmico. Então veja que a noção de conteúdo, né, como ela fica distorcida.